você está conseguindo admitir a galera? Sim, tá tranquilo aqui, pode continuar. Tá apitando para mim direto. Mas, enfim. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês visualizarem, né, com 2 títulos diferentes. Então, vocês podem ver que eu utilizei no fundo, né, uma cor fria, e esse, no caso, o da esquerda, era o nosso post original, e coloquei o título com uma cor quente. Então, deu um contraste bacana. Imagina se eu tivesse utilizado uma cor preta para o título. Vocês conseguem visualizar que não é nada agradável olhar para essa imagem, porque as cores não estão harmonizadas. É importante que você harmonize as cores do seu post e da sua marca. Né? Na JL, inclusive, a gente optou, né, por essa junção de uma cor fria com uma cor quente, que é o amarelo e o roxo. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês, a segunda dica, na verdade, né, é utilizar os elementos que chamem a atenção do leitor. Então, que elementos são esses? Setas, desenhos, gráficos, etc. Eles irão tornar o post mais divertido e interativo e a leitura menos maçante. Nada pior do que você abrir um post no Instagram e tá lá um texto gigante de cima a baixo, não tem nem margem direito e sem nenhum elemento visual que faça com que o post seja um pouquinho mais agradável de se olhar. Né? Então, esses elementos eles irão auxiliar efetivamente na interação do post com o leitor e também, lógico, eles vão despertar um pouco mais de atenção, né? E aí aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Nessa primeira imagem a gente consegue ver esses 3 elementos aqui, eles utilizaram a Estátua da Liberdade e colocaram um azul, um vermelho e um amarelo, que são as cores primárias. Então são cores que chamam muita atenção, né? E fora que a Estátua da Liberdade em si, já nesse contexto aqui, já é impactante por si só. Nesse segundo exemplo aqui, da Obvious, essa página do Instagram é bem famosa, inclusive, eu gosto muito de utilizar eles como exemplo, porque eles sabem muito utilizar os elementos, né, para trazer, chamar a atenção do leitor mesmo para a arte. Então, eu coloquei aqui esse exemplo, que eles utilizaram, tá vendo, essas 2 estrelinhas ao lado, o passos embaixo é meio tortinho, esse 5 aqui, essa disposição de vários 5. Enfim, tudo isso são técnicas que você se utiliza para chamar a atenção do leitor e para fazer com que ele fique no seu post, né? A ideia também, gente, é que vocês foquem na primeira página, né, que é a capa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas a capa é o principal meio pelo qual você vai fazer com que a pessoa permaneça no seu post. Não adianta nada você fazer uma capa que não está chamando atenção, uma capa que não seja impactante, porque ninguém vai se interessar por permanecer e por ver, por exemplo, se fosse um carrossel, né? Aqui, esse terceiro exemplo, também eu trouxe por conta desse balão no fundo, sabe? Também é algo que já chama atenção para o texto que está ali escrito. E, por último, eu trouxe um post nosso, né, que a gente postou, inclusive, hoje, o Feminismo Liberal em Enola Holmes. E aí, atrás, eu coloquei alguns elementos relacionados com o filme, né, que a Enola, no filme, ela é muito inteligente, ela é muito estudiosa, então coloquei uns livros e como se fosse um cérebro aqui. E esses 2, como se fossem essas faíscas, sabe, saindo do título. Então, isso tudo é muito importante porque são elementos visuais, né, desenhos, gráficos, setas, enfim, que vão trazer um pouco mais de interação que aquele leitor, aquela pessoa que está ali lendo o seu post, vai ter com o post, com a sua arte, né? Então, cada vez mais a gente percebe que a arte impacta muito. Insira imagens que têm a ver com o tema. Então, aqui eu falei um pouco sobre os elementos visuais, falei sobre o gráfico, a seta, enfim, mas aqui eu quero falar especificamente sobre as fotos, né? Então, a inserção de imagens, ela tem a mesma finalidade que a inserção dos elementos citados anteriormente, ou seja, interagir mais com o leitor, só que com uma única diferença, ela torna o post mais real. Lógico, né? Porque a gente se identifica muito mais vendo pessoas, do que, ou imagens reais, do que desenhos, né? E aí, até um exemplo aqui que eu trouxe, o nosso post sobre a Britney Spears, que a gente falou um pouquinho sobre a curatela dela, enfim, toda aquela história que aconteceu lá. E aí eu trouxe aqui, ó, aqui nessa primeira página, eu falo sobre o marido da Britney, falo que ela se divorciou dele, ele é o pai dos seus 2 filhos, enfim, e aí eu coloquei uma foto deles 2.
E a pessoa fala, caramba, então esse é o marido da Britney, sabe? E aí, na segunda página, eu falo sobre a atuação dela no The X Factor, enquanto ela estava, né, sob a curatela, e coloquei uma imagem dela no The X Factor. E aqui eu utilizei tanto a imagem, tanto a foto, quanto os elementos também. Eu puxei uma setinha e coloquei a Brit como jurada no X Factor em 2012. Então, você vai trazendo essas fotos e esses elementos visuais justamente para eles interagirem e não ficar aquela coisa monótona de só um texto, sabe? Um exemplo importante que eu acho legal trazer aqui também, sobre quanto a imagem nos impacta, né? Nós, como seres humanos, nós ficamos muito mais impactados quando a gente visualiza as coisas, ao invés de só ouvir, só ler. Por exemplo, eu faço pós-graduação em Direito Marítimo Portuário. E aí, esses dias, eu estava numa aula e a professora mencionou aquele acidente que teve, acho que na costa italiana, enfim, com o cruzeiro, né, o Costa Concórdia. E aí, esse cruzeiro naufragou. E, enfim, e aí eu vendo a aula assim, eu falei, nossa, e tal, nem lembrava desse caso, pipi, papopó. Aí eu fui no Google e botei lá, né, Costa Concórdia. E aí, quando eu vi a foto, quando eu vi o navio, né, a embarcação naufragada, eu falei, meu Deus, realmente foi muito tenso, foi muito bizarra a situação. E aí, pronto, comecei a correr atrás de documentário, de mais fotos, de como ficou o navio. Então, aquela situação me impactou muito mais depois que eu vi a foto daquele acontecimento, daquela situação. Então, não adianta nada a gente querer contar uma história, trazer uma informação só com texto. A gente precisa trazer imagens e elementos visuais que efetivamente auxiliem nessa interação que a gente vai ter com o nosso leitor. E aí eu trouxe aqui, né, algo que, enfim, particularmente eu acredito que está bombando no Instagram, que é o modelo carrossel, né, que para quem não sabe, o carrossel é aquele modelinho que a gente utiliza várias páginas para contar uma história, para trazer alguma informação. Eu até trouxe aqui, né, um exemplo nosso também, a gente falando sobre a Olympe de Gouges, e essa aqui é a primeira página, a segunda, a terceira, enfim, eram várias páginas, eu trouxe só essas primeiras 3 para vocês terem uma noção do que é, né? E aí, o que acontece? Eu trouxe esses 4 aspectos principais sobre o carrossel que a gente precisa se atentar. O primeiro deles é otimizar a informação para caber em, no máximo, 10 páginas, porque o carrossel são, no máximo, 10 páginas que o Instagram trouxe, né? E é importante falar isso, gente, porque antigamente, quando a gente não tinha essa opção de colocar várias fotos em um só post, o que a gente fazia? A gente fazia uma capa e trazia o conteúdo, o roteiro, né, na legenda. E aí, o que acontece? O alcance era praticamente zero. Por quê? A gente vive numa era imediatista, né? É importante falar isso. Então, as pessoas, elas, no dia a dia delas, elas estão trabalhando, elas estão lendo, elas estão estudando. Quando elas abrem o Instagram, elas não querem ficar lendo textão. Entendeu? Isso é muito chato. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A maioria das pessoas não gosta. E melhor do que isso, melhor do que você ter um textão na legenda do Instagram, é você ter a oportunidade de trazer esse texto para imagens e juntar e conectar, né, esse texto com elementos visuais. Então, o modelo carrossel, ele revolucionou, né, a parte de produção de conteúdo, para quem gosta de produzir conteúdo, porque efetivamente o alcance com certeza aumentou por conta dessa situação que eu expliquei. É importante, linguagem clara e objetiva. Voltando para a parte que eu falei lá no início, né? Linguagem simplificada é sempre bom, gente. Um outro exemplo que eu trago novamente aqui é aquele post da Britney Spears. Eu fiz o roteiro e falava, tinha muito juridiquês, assim, porque para você explicar, né, o que é curatela e tudo mais, você precisa trazer o juridiquês para o dia a dia, né, para as pessoas que são leigas, que não são da área do direito. E aí eu tive que diferenciar, eu tive que mudar todo o texto, porque a primeira vez que eu fiz o roteiro, eu falei, não, gente, ninguém vai entender isso, tem muito juridiquês, muita coisa difícil, eu vou simplificar um pouco mais. Então, eu precisei trazer uma linguagem simplificada para que as pessoas efetivamente entendessem o conteúdo que eu estava querendo passar. Né? É importante também informar aqui, mais uma vez, esquece textão, gente. Se for um texto muito, muito, muito grande, faz que nem está aqui nessa segunda foto, tá vendo? Eu coloquei uma primeira parte aqui, dei um espacinho e coloquei a segunda parte, tá? Coisas importantes no carrossel também, tá?
Por exemplo, a arte fará o papel de prender o leitor no post. Então, isso a gente já sabe, a gente já mencionou. O que eu queria falar para vocês, tá vendo que eu destaquei muitas palavras aqui no texto? Então, mais uma vez, voltando para essa ideia, né, de que nem todo mundo tem paciência para ler o texto inteiro, a ideia é destacar as palavras-chave do seu texto. Então, você destacando as palavras-frases, vai ser o primeiro. A pessoa vai bater o olho primeiramente naquilo que está destacado. Né? Então, se ela se interessar efetivamente, ela vai ler aquele texto inteiro, e se ela não se interessar, ela vendo as palavras destacadas, ela pelo menos vai ter uma noção do que se trata aquele texto, do que se trata aquele conteúdo. Né? Então, vocês podem ver que eu destaquei aqui as palavras principais, né, do texto, né, falando que a Olympe de Gouges foi uma abolicionista, ativista política, defensora da igualdade de gênero, enfim. E aí, né, aqui tá vendo, apesar de pouco conhecida, a Olympe foi a primeira mulher a falar sobre os direitos das mulheres. Então, eu destaquei primeira mulher. Aí a pessoa já fica, caramba, a primeira mulher que falou sobre isso na história da humanidade. Né? Foi a mulher que teve esse insight. E também falando, né, um pouquinho sobre a capa, a primeira página, ou seja, a capa do seu carrossel, é de extrema importância, tá? Alguns pontos que a gente precisa falar. Título. Título muito importante, gente. Porque o título precisa ser um título de impacto. Ele precisa ser um título que faça o seu leitor pensar, caramba, eu preciso ler sobre isso, eu preciso entender mais um pouco sobre isso. Eu vou ficar nesse carrossel. Sabe? E aqui vocês podem ver, esse título também foi pensando nisso, tá? Olympe de Gouges, a mulher que foi guilhotinada por defender os direitos femininos. Você pensa, meu Deus, uma mulher foi guilhotinada por defender o básico. Você já fica assim, sabe? Já dá um boom na sua cabeça. Por quê? Porque é um título que gera impacto, que faz eu me interessar por aquilo que está sendo transpassado naquele post, né? Então, assim, foto também na primeira página, muito importante que seja uma foto nítida, que dê para ver direito, uma foto que gere impacto também, não adianta nada você colocar uma foto simples, sabe? E que sempre tenha a ver com aquilo que você está escrevendo. Sempre tem que ter a ver com o texto, tá? Então, outro exemplo disso. Aqui eu estou falando sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Eu não ia botar uma foto aleatória aqui de um movimento feminista. Não, eu coloquei justamente a primeira foto da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tá? E aí, por fim, gente, a última dica que eu quero dar para vocês é cause impacto. Seja qual for a mensagem que você quer passar, mire em impactar as pessoas com o seu conteúdo. E a arte é a chave para isso, né? Você vai impactar as pessoas através da sua arte. Às vezes a gente lê um texto e às vezes a gente nem gera impacto na gente, a gente fala assim, uma coisa simples, do dia a dia, enfim. Mas quando isso está encaixado numa arte bem feita, isso gera impacto. E aí eu trouxe aqui mais um exemplo da nossa página, que é um post que a gente fez sobre os assédios, né, que saiu do Pedro Guimarães na Caixa Econômica Federal, as denúncias de assédio que ele recebeu recentemente, né, ele até foi exonerado do cargo, e aí a gente resolveu postar sobre isso, porque tem a ver com a nossa proposta, né, na JL Elas. E aí, o que eu pensei? Eu falei, o que vai gerar impacto? Eu colocar só assim um título como se fosse uma manchete de jornal. Pedro Guimarães é denunciado por X mulheres de assédio sexual no trabalho. Tá? É uma coisa que a gente vê quase todo dia. Então, o que eu pensei? Falei, cara, o que vai gerar impacto? O relato dessas mulheres. Elas deram relatos para a TV Globo. Então, se eu trouxer isso de uma forma gritante, isso vai gerar impacto. E aí, o que eu fiz, né? Aí que eu falo para vocês. Tudo, paleta de cores, elementos, tudo direitinho da forma que a gente quer impactar as pessoas. Eu coloquei um fundo preto, que é um fundo sombrio, né? Por quê? Porque eu estou falando sobre um assunto sério, assédio sexual. Então, não é o momento de ficar botando coraçãozinho e setinha e assim, assado, cheio de elementos visuais, fofinhos e tudo mais. Não é o momento disso. Eu estou falando sobre assédio sexual. Então, eu coloquei um fundo preto, sem nada além disso. Apenas o relato das mulheres e a nossa logo embaixo, né? E até aqui nessa primeira página, eu coloquei até, destaquei algumas palavras, né? Mulher e trabalho, enfim, que eu achei que nesse contexto seriam as palavras-chave. E aí, né, nessa foi a última página,
foi a nossa nota de repúdio, e aí uma coisa simples para ser séria mesmo, para realmente, assim, as pessoas ficarem impactadas com um fundo preto e uma nota de repúdio. E aí coloquei, né, repudiamos e não toleramos assédio sexual, moral contra a mulher durante o exercício laboral. Enfim, é só um exemplo de como que vocês podem gerar impacto apenas pensando em como que essa história que você quer passar, esse conteúdo que você quer passar, esse texto, vai impactar as pessoas. Como que a sua arte pode se utilizar desse conteúdo para impactar as pessoas. E aí, a partir disso, você vai se utilizar de diversos elementos que eu já mostrei para vocês. Paleta de cores, fundo, imagens, elementos visuais, título, capa, carrossel, tudo isso vocês vão estudar, né? E até vocês chegarem, né, numa forma que vai melhor impactar o seu público. E aí eu trouxe essa frasezinha aqui para vocês que não é sobre saber mexer no Canva. E aqui, gente, abre um parênteses, eu utilizo o Canva, outras pessoas utilizam outros programas, Photoshop, enfim, mas aqui especificamente estou falando do Canva. Então, muitas pessoas têm muito medo de utilizar o Canva. Falam assim, eu não consigo, e pipipi, popopó. Tem gente que acha que é intuitivo, tem gente que não acha, mas eu quero trazer para vocês, não é sobre saber mexer no Canva, isso é o de menos. É sobre abusar da criatividade e usar os elementos visuais a seu favor, né? Porque, assim, mexer no Canva, gente, é que nem qualquer coisa hoje em dia, né? Você joga no YouTube, você joga no Google, você vai encontrar passo a passo sobre isso. Então, não vai ser muito difícil de você aprender. Agora, a criatividade, ela precisa ser plantada, né? A criatividade, ela vem com o tempo. E aí você vai pensar, tá bom, Letícia, mas e se eu não for uma pessoa criativa? Eu simplesmente não sou criativa. E aí eu vou responder para vocês. Eu também não sou nada criativa. E tô fazendo as artes do Elas. E vocês vão pensar, como que você faz isso, então? E aí eu trago uma frase, né, do Austin Kleon, que é do livro Roube como Artista. Esse livro é excelente, eu super indico. Eu já li ele há muito tempo, mas quero ler novamente. Que ele fala que nada é original. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Então, basicamente, gente, não é que você vai copiar o trabalho dos outros, mas você vai se inspirar. Vocês acham que todas as ideias que eu tenho para produzir as artes do Elas, eu tiro da minha cabeça? Não. Eu abro o Instagram, eu vejo, eu procuro, eu pesquiso. Tudo é inspiração. Absolutamente tudo é inspiração. E com isso eu fecho a minha apresentação. Agradeço muito a presença de vocês, estarem aqui com a gente hoje e acreditarem no nosso trabalho. E eu vou passar minha palavra agora para a Carol, para ela iniciar a apresentação dela. Olê, tem uma pergunta no chat. Tá, Duas, deixa eu ver. na verdade. Quando não tiver nenhuma imagem que tenha a ver com o texto, a gente coloca nenhuma imagem? Olha, eu acho muito difícil não ter nenhuma imagem que tenha a ver com o texto. E nenhum elemento no Canva. Nenhum elemento. Eu acho assim que no quesito de foto, imagem mesmo, a ideia é você procurar por imagens que tenha a ver com aquele conteúdo que você está passando, aquele texto. Se não tiver, use e abuse dos elementos visuais. Então, como ele falou, de setinha, de destacar as palavras, enfim. Mas, assim, eu acho realmente muito difícil não ter nenhuma imagem. Porque no Canva, quando você entra especificamente no Canva, tá, gente? Não vou falar de outras plataformas, porque eu, particularmente, só uso o Canva. Mas no Canva você tem a opção lá de colocar gráfico ou imagens reais, né? Então, o Canva te dá opção para absolutamente tudo, né? Então, você pode utilizar de desenhos ou imagens, fotos mesmo. E aí depende, né? Quando você tem o Canva Pro, que você paga mensalmente, você tem mais opções, né, de elementos que você pode utilizar. Mas eu, particularmente, uso o Canva grátis mesmo. Então, para mim, não faz muita diferença. Só um PS aqui, as gestões estaduais da UJL que não tiverem ainda acesso ao nosso Canva Pro, me mandem mensagem no privado, eu vou jogar aqui no chat meu número, para eu liberar o acesso para vocês, tá bom? O João Pedro perguntou, cheguei um pouco atrasado, existem fontes para cada tipo de conteúdo? Eu acho que isso é muito intuitivo, João. Eu não posso falar se exatamente se existem, porque, como eu falei anteriormente, eu não sou da área, eu nunca estudei isso a fundo. Eu só estou conversando com vocês por uma questão de experiência mesmo e percepção pessoal. Mas eu acredito que você consegue visualizar isso de uma forma simples a partir de uma reflexão mesmo sobre o conteúdo que você quer passar.
né? É claro que, como eu mostrei no slide, se você quer passar um conteúdo sério, inclusive no Canva tem várias espécies, né, entre aspas, de tipografia. Então tem lá display, tem corporativo, tem como se fosse de arte, assim. Então, eu acho que isso não é algo, tipo, rígido, sabe? Acho que isso você pode refletir consigo mesmo a partir do seu conteúdo, do conteúdo que você quer passar, do seu público-alvo. Né? Se for um público mais sério, eu acredito que uma letra, uma fonte corporativa seja um pouco melhor. Se for um público para crianças, por exemplo, aquela fontezinha como se fosse um dedo passando uma tinta, assim, é bacana também. Mas falando profissionalmente, eu não sei responder essa pergunta. O nome do livro é Roubo como Artista, Valeu Sangue Bom, exatamente isso aí, beber de todas as fontes de inspiração possível. Porque uma técnica usada em um tag do ramo alimentício pode ser utilizada em uma tag de formação jornalista. Exatamente. Aleph, acho que é assim que fala seu nome. Depois que eu li esse livro, eu caí na real, né? Apesar de que, assim, eu sempre fui uma pessoa nada criativa, apesar que eu sou apaixonada por qualquer tipo de arte, eu sempre tive essa dificuldade, né? Eu escrevia quando era mais nova, mas com relação a tinha arte, pintura, essas coisas assim. Inclusive, Letícia sabe, quando eu comecei a fazer arte, gente, era um cocô, assim, realmente uma bosta. E essa importância também de vocês se engajarem nesses movimentos, se vocês forem no movimento liberal, se engajem na diretoria de comunicação dos movimentos, porque, literalmente, o que me fez me aprimorar na arte e ter todas essas percepções que eu trouxe para vocês hoje e experiência foi a JL Elas, definitivamente. E também quando eu era da gestão do Rio de Janeiro. Total, e o que ela falou, gente, é muito importante, assim, no mundo atual, cara, você saber fazer arte, gerir Instagram é super importante para qualquer instituição, o lugar que você vai. Você, sei lá, é contratado numa agência, sei lá, qualquer lugar, é sempre bom você ter uma noção do que está acontecendo. Eu vou falar um pouco, sim, as meninas do Elas podem ter acesso, se eu não me engano já tem. Enfim, gente, qualquer pessoa, qualquer gestão da UJL, vertente, corrente, só me chama, eu passo o login para vocês sem problema algum. Eu vou falar um pouco sobre o gerenciamento do Instagram. Eu tinha tocado um pouco no ponto dos insights. Serginho, o cara das artes da UJL, abandonou. Não, Sérgio, perdeu a minha apresentação de arte. Tá de sacanagem, cara. Né, cara. Caramba, cheguei no final. Ih, Serginho, aí é foda, né? Caramba, que cabelo bonito, né? Eu enjoei ontem à noite, aí eu fiz, mas daqui a pouco vai voltar ao normal. O que rolou aí, gente? Como que foi? Não, ainda não acabou. Calma aí, Serginho. Tá. Bom, eu falei um pouco sobre a questão dos insights, os melhores dias, horários de postagem, interação com seguidores e o monitoramento dos insights. Ela também acabou falando um pouco de legenda. Gente, essa parte é muito intuitiva e super simples, porque o Instagram ele já mostra tudo isso. Então, ele já mostra os melhores dias, os melhores horários para postar cada coisa, de acordo com o engajamento e de quando os seus seguidores eles ficam ativos. Então, assim, é só você seguir o que o Instagram tá mandando. Claro que, assim, tem alguns padrões de quase todos os perfis, que é, tipo, tem um bom engajamento na parte da noite dos dias de semana e um engajamento baixíssimo de sexta e sábado à noite. E aí, de novo, é saber quem é seu público. O jovem liberal não tá afim de ficar lendo conteúdo sexta e sábado. Ele quer sair para beber e ficar louco. Então, assim, não postem conteúdo denso na sexta ou no sábado. É conteúdo leve, é um meme, é uma coisa divertida. Saibam o público de vocês. Sobre a interação com os seguidores, tá? De novo, muito importante sempre fazer um call to action nos posts, que é tipo, comente o que achou, nos siga, enquete e tal. Ou algo mais criativo, porque vocês estão vendo que eu não tenho muita criatividade. Ou com perguntas binárias dentro de cada post e tal. E aí, uma outra coisa, responder os comentários nos 10 primeiros minutos, ele aumenta o engajamento. Então, cara, postou, fica ali os 10 primeiros minutos respondendo o pessoal, porque vai aumentar o engajamento e o Instagram vai entregar para mais pessoas. Não edite o post, não edita a legenda do post, porque o engajamento vai cair drasticamente. Legendas claras, sucintas e pequenas. Quando tiver muito texto na legenda, tenta espaçar, colocar emoji, colocar foguinho, colocar coisas assim, sabe? Para deixar visualmente agradável. E aí, legenda com emoji de novo. Na data, por exemplo, se for falar de um evento, cara, coloca o calendáriozinho ali de emoji, a data com o relógiozinho para colocar o horário, um pinzinho para mostrar o local, para ficar uma coisa visual, assim, sabe? Para as pessoas
olhar e falar, caralho, legal de ver, não é tipo um textão que você tipo vai passar porque você não vai ler. E aí, só para finalizar isso, monitorem frequentemente os insights, tá? Para ver se as ações elas estão dando efeito, e para a gente conseguir, para a gente não, né? E no caso, para cada página conseguir adequando a estratégia de acordo com os resultados e os insights que forem mostrados. Carol vai falar um pouco agora sobre organização de equipe. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Então, uma parte muito chata, né? Organização, mas é uma parte muito necessária, porque a gente não consegue criar uma rotina de Instagram, de postagens, de manter ele ativo, sem organizar tudo, sem organizar um calendário ali para organizar postagem, para organizar a equipe. Então, eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês. A nossa página mesmo do Drive. Eu acho que tá aparecendo para vocês. Isso. Eu acho muito interessante a gente usar o Google para separar as coisas. Por quê? Quando a gente usa o documento do Google, as planilhas do Google, a gente consegue compartilhar com todo mundo pelo e-mail, que é algo que o Windows ainda está se adaptando, né? Então, ainda não tem um sistema tão bem formado quanto o do Google. E aí você pode compartilhar a pasta com toda a equipe e todo mundo ter acesso a toda a divisão. E isso é super bacana. Aqui a gente divide mais ou menos por categoria, né? Projeto, o que vai para o Instagram, quais são os arquivos, enfim, coisas mais básicas. Agora, né? O que é importante, né? O planejamento do Insta. Vamos lá. Esse aqui é o nosso calendário. Normalmente a gente faz do mês todo, né? A gente só fez essa semana por enquanto, mas assim, a gente procura já organizar tudo isso, deixar preenchido para o mês inteiro e já delegar essas tarefas para a equipe, para na hora não ficar aquela correria de que a gente tem que postar alguma coisa, o engajamento caiu e você precisa manter a sua rotina de postagem e não tem nada. Então, assim, é sempre bom a gente deixar tudo bem definido, que a gente vai postar, quem vai postar, quem é responsável por aquilo, que dia vai ser aquilo, ficar de olho nos insights, que nem a Ale falou. Então, por exemplo, normalmente, umas 18 horas é o pico do Instagram, é o momento que mais tem gente entrando. Então, sempre procurar fazer postagem nesse momento. Então, sempre ver, eu não consigo fazer postagem nesse momento. Veja alguém que consegue fazer postagem naquele horário, porque isso vai ajudar demais, né? Porque é a hora que o pessoal tá tudo lá conectado, então o seu post vai ter um engajamento bem maior e um compartilhamento muito maior. Aqui, por exemplo, a gente mantém uma rotina de posts variados, para não ficar tão cansativo. Então, por exemplo, na segunda-feira a gente posta carrossel, na terça a gente posta um Reels. Então, assim, você ter um cronograma, sabe? E como a Lei falou, na sexta, fim de semana, procurar não postar conteúdo denso. Então, é legal postar coisas mais leves, stories. Então, é muito bacana mostrar a equipe. Então, ter rotatividade nisso. Cada semana, uma pessoa da equipe grava um story para mostrar toda a equipe, diversificar um pouco e não ficar sempre só uma pessoa, só um rosto ali no Instagram, sabe? Aqui a gente tem os status de como tá cada projeto. Então, a gente vai colocando lá, organizando certinho. A gente também se organiza pelo Trello, né? E aí a gente vai colocando como tá, por exemplo, o carrossel. Então, como que tá o carrossel da Olymp de Gouges? E aí a gente vai colocando os status dele para quando chegar ali na hora de postar, a gente ter tudo organizadinho e não passar sufoco, né? Ter legenda pronta, ter tudo pronto para não passar apuros. Agora, indo pro Trello, né? Que eu acho que é um dos principais, porque o Drive ele ajuda demais na nossa organização geral, mas eu acho que o Trello ele acaba sendo o principal percursor da nossa organização, né?
porque no Trello é onde você vai jogar ideias. Então, assim, tudo que você tem de ideia, tudo que projetos futuros que você precisa anotar em algum lugar e para não ficar espalhado, né? Cada ideia num canto, joga no Trello. E o Trello é ótimo para isso, para você ir administrando. O bom do Trello é que assim, cada um entra com o seu e-mail e aí a gente vai marcando as meninas e essa marcação ela aparece no telefone de cada uma para ninguém esquecer de fazer alguma coisa. É legal também na equipe a gente sempre mandar, por exemplo, vocês têm um grupo de WhatsApp que gerencia aquele Instagram. Então, você sempre mandar semanalmente, todo domingo mandar tudo que tem que ser feito durante a semana, só para lembrar um pouquinho que todo mundo, né, qual é a tarefa de cada um, qual é a tarefa que cada um foi delegado, né? E a gente tem essa divisão de equipe, e essa é a parte interessante. Como que a gente faz? Aqui a gente tem um exemplo que a gente está usando mais ou menos como que a gente divide a equipe. Então, assim, você vai ver o que vocês vão ter de postagem e vocês vão dividir e precisa montar uma equipe para aquilo, para também não ficar sobrecarregado para ninguém, sabe? Então, por exemplo, gerar conteúdo e escrever roteiro para carrossel. E aí você vai pegar toda a sua equipe e vai ver quem é que pode escrever roteiro. E aí todo mundo vai colocar lá. Quem é bom de fazer arte? Todo mundo vai pôr. Quem sabe editar Reels? Todo mundo vai pôr. Legal dizer assim, duas coisas. Primeira, às vezes a pessoa quer fazer e ela não sabe como fazer. Então, assim, de vez em quando é bom a gente fazer uns tutoriais. Por exemplo, a gente sempre deixa um tutorial de como editar Reels no nosso Drive para as meninas que entrarem. Então, assim, a menina é nova, ela quer editar vídeo, ela quer fazer Reels, só que ela não sabe, a gente já deixa um vídeo lá, explicativo pronto, para ela conseguir já seguir um tutorial ali e já aprender facinho. Então, é bom treinar a sua equipe para aprender a fazer as coisas. Não é quando a gente não sabe fazer nada, né? A gente vai tudo aprendendo na raça. E do mesmo jeito, quem chega fica um pouco perdido às vezes. Então, é bom a gente sempre ir orientando e indicando, né? Tipo, olha, você pode melhorar nisso aqui, pode fazer desse jeito, orientando mesmo como que a pessoa pode desenvolver aquele projeto. Então, assim, no início, às vezes, não é tão bom, mas aí ela vai aprendendo a desenvolver para que no futuro ela ajude você, não só a produzir conteúdo, mas também para ensinar para outras pessoas. E aí, quanto maior a sua equipe, menos sobrecarregada ela fica, né? Porque aí é menos trabalho para cada um. Então, e para finalizar aqui no Trello, aqui a gente divide tudo, né? A gente põe cortes. Então, por exemplo, você quer fazer Reels e quer colocar mulheres falando. E aí você já separa os cortes, já coloca todos os links lá, tudo alinhadinho, para quem for fazer aquilo já facilitar a vida. Então, assim, o objetivo da organização é sempre facilitar. É sempre a gente procurar fazer da maneira mais simples possível, não ficar sobrecarregado para ninguém. E ser também um trabalho leve, né? Porque tudo que a gente faz é voluntário. Então, assim, não adianta a gente fazer um trabalho muito pesado, porque o pessoal vai ficar cansado demais, vai ficar chateado, vai ficar, putz, isso aqui parece meu emprego. É péssimo, não quero fazer isso, não quero trabalhar para isso. E não, porque a gente está fazendo por um propósito. E é legal lembrar o pessoal, olha, a gente tem esse propósito em comum, então é por isso que a gente faz tudo isso, porque às vezes fica cansativo e a equipe desanima muito. E assim, a gente precisa manter a equipe motivada, porque o pessoal vai desistindo, vai ter gente que vai desistir no meio do caminho. Mas a gente precisa se manter ativo nisso e tentar motivar o máximo possível a equipe para que eles lembrem que é o propósito, né? E que a gente precisa deles, né? Porque, poxa, é o trabalho voluntário, né? Se não tiver a gente para fazer o trabalho, ninguém vai fazer. Então, o que a Carol falou sobre essa questão da desistência, a gente teve um grande problema no Elas e até na própria JL Grande, porque as meninas, tipo, sumiam, elas falavam, né, eu vou fazer, e aí ninguém fazia. E é muito foda, porque a gente acabava contando com essas pessoas. Então, é muito importante
vocês montarem uma equipe, não deixar a comunicação focada só em uma pessoa. De novo, é trabalho voluntário, grande parte das pessoas da UJL estudam e trabalham, então precisa ser uma coisa leve, precisa ser uma coisa divertida e com propósito. A gente tem que saber como engajar as pessoas, isso é muito importante. E na hora também, até uma dica, na hora de cobrar, não manda, pede, tipo, fala, né? Tipo, alguma coisa meio que sugestiva, meio que já forçando a pessoa a te falar assim. Mas não é, olha, você fez, faz agora. Não. Fala, oi, o post é pra hoje. Que horas que você consegue me mandar? Sabe? Tipo, meio que dando uma opção pra pessoa, mas uma opção que caiba na sua grade. Então, saibam como conversar com o pessoal de vocês, porque sem as pessoas a gente não consegue fazer. Então, é super importante fazer isso. E só também para gestões estaduais agora, quem estiver aqui para ouvir, a gente vai falar um pouco, inclusive tem reunião de líderes das gestões estaduais daqui a pouco, entrem. Mas qualquer ajuda que vocês precisarem de comunicação, falem com a gente, com as meninas. É muito importante para retomar, fazer collab, tanto com elas quanto nacional, para a gente retomar as coisas. Mas eu acho que é mais ou menos isso. As meninas, o JL, elas estão fazendo um puta de um trabalho incrível. E é isso. Não sei se as meninas têm mais alguma observação, se alguém tem alguma pergunta. Eu achei legal que o César colocou, tipo, na situação de emergência, né? Que às vezes a gente precisa, acontece alguma coisa muito louca e a gente precisa, sei lá, escrever uma nota sobre isso, né? E assim, a gente tem um pessoal já preparado para isso, né? Que nem a Lê colocou ali no chat. Então, normalmente quem escreve, né, já essas notas de emergência, mas é sempre legal você perguntar no grupo, né? Tipo, quem quer escrever? Dá oportunidade ali pro pessoal, né? Porque vai que uma alma fala assim, não, eu quero escrever em 5 minutos. Exato. Então, é isso, gente. E uma outra coisa que a Carol tava falando sobre isso, sobre ensinar as pessoas. Gente, uma hora, tipo, a gente, na UJL a gente trabalha muito com rotatividade, oxigenação, cara. Não tem esse bagulho, vou reeleger, vou ficar anos aqui. Não viramos juventude do MDB. Então, a gente quer sempre gente nova, a gente quer sair desses cargos e passar, e ensinar as pessoas. Porque, o movimento estudantil, se a gente não passar isso, a gente não ensinar, ele vai morrer. O movimento estudantil liberal, né? Então, é muito importante, mesmo, a gente teve algumas pessoas que não sabiam fazer, e a gente, vamos insistir, vamos ensinar, porque a gente precisa ensinar. Porque se não ensinar, gente, aí a pessoa vai parar de fazer, que vai arrumar um emprego, ou vai, fazer qualquer outra coisa, acabou a página, sabe? Então, não cometam um erro de centralizar as coisas só em uma pessoa. Não cometam. Esse é o maior erro que vocês podem cometer, assim, ever. Então, ensinem as outras pessoas, incentivem as outras pessoas, puxem as outras pessoas para que, quando necessário, quando chegar a hora, essa oxigenação, essa rotatividade, ela possa acontecer de uma maneira tranquila, que essa transição ela não seja tão difícil. Mas na JL que a gente está sempre mudando a gestão. Então, inclusive, com a JL elas foi isso. Eu estou saindo agora as meninas assumiram, maravilhosas. A Barros já estava como vice-liderança e a Carol, que, fez um trabalho excepcional. Para vocês terem noção, acho que em setembro do ano passado, ela, eu não quero trabalhar com política, é só um hobby, não sei o quê, não quero me envolver muito. A menina hoje tá, tipo, bombando na UJL, tá trabalhando na campanha de uma candidata a deputada federal. E, cara, tipo assim, tá ficando conhecida o movimento liberal inteiro e, tipo, tá arrasando. Então, o que a UJL traz para as pessoas e qualquer outro movimento, saibam utilizar os recursos que vocês têm e informem isso para as pessoas. Cara, atende aqui, sabe? Aprende aqui, que isso pode te levar a outros lugares. Não só politicamente, mas... Então, só complementando um pouquinho do que as meninas falaram, cara, é sobre isso, é sobre rotatividade. Acho que é muito saudável ter isso em qualquer instituição, empresa, enfim, até na própria política, né? Essa rotatividade, porque aí entram novas cabeças, novas perspectivas. Então, isso é muito importante para você manter o trabalho da instituição. E, além disso, acho que o mais importante ainda é, de fato, dar oportunidade para novas pessoas. Então, eu sempre falo assim, que a Lê sempre fala também, a gente sempre bate nessa tecla. Cara, nós estamos como líder, vice-líder, enfim, nesse momento no Elas, mas nós só estamos mesmo, porque futuramente a gente está justamente treinando as meninas, né? Inclusive hoje eu fiquei com a Lívia, uma fofa, ela tá aqui na live com a gente,
A gente passou a tarde inteira, porque a Lívia se dispôs. Então, gente, engajamento, interesse é muito importante no trabalho voluntário. Então, a Lívia se dispôs, ela se interessou, ela falou, Lê, eu quero tentar fazer o próximo carrossel. E aí ela fez, e aí foi a primeira vez dela, então a gente bateu um papo super bacana, eu dei várias dicas para ela, olha, assim, faz dessa forma porque fica melhor visualmente, fica mais agradável de se visualizar. Então, assim, e aí é realmente treinar, ajudar as meninas, porque primeiro, elas vão tomar o nosso lugar, né, daqui a pouco, quando eu, Carol, saímos, a Lê tá saindo agora, daqui a pouco sou eu e Carol. Então é importante que se prepare a equipe, né, anterior para poder tomar posse na próxima gestão. E mais do que isso, né, como eu falei no início, tudo que eu sei de arte, experiência, enfim, e de percepções pessoais, que fofa essa pessoa do Instituto de Formação de Líderes rindo. Andressa, tá aqui, ó. Percepções pessoais que eu sei. Já arrasaram, meninas. Parabéns. Foi por meio da UJL, né? Eu comecei na gestão do Rio de Janeiro no ano passado, eu fazia parte da comunicação. Eu não era oficialmente, mas teve um período que eu praticamente fui diretora de comunicação do Rio de Janeiro, porque eu estava assim, cabeça, assim, organizando toda a gestão de comunicação, de Instagram. E aí eu saí, né, da gestão estadual e fui para o JL Elas. Então, no Elas, assim, eu realmente estou conseguindo me aprimorar, enriquecer meu conhecimento de arte. Tudo isso que eu trouxe para vocês hoje foi efetivamente trabalhando no Elas. E isso é muito importante, como a Alê falou, isso é muito importante para a nossa vida profissional. Hoje em dia, esse trabalho é super, hiper, mega demandado. Então, quanto mais você souber disso, melhor. E é algo que existem profissionais da área, eu respeito muito, mas para quem quiser aprender o básico, alguma coisa assim, é super possível hoje na internet, você vai fuçando, você vai pesquisando, você vai encontrando, você vê vídeo no YouTube, tem cursos gratuitos também. Então, assim, é muito importante para você efetivamente colocar isso em prática, né? E a UJL nos ajuda com isso. Gente, Então, é isso. é o que a Barros falou, cara. Se souber um pouquinho de comunicação, de arte, de roteiro, você não vai ficar desempregado. Isso é fato. É mais com, né, que a gente está vivendo, eleição. Não tem desemprego quando você sabe isso. Então, eu não sei se a Carol quer falar mais alguma coisa. Não, gente, vocês falaram tudo. E é isso, gente. É isso, meninas. Meninas não, né? Eu tô acostumada a falar meninas depois da nossa reunião. Mas, pessoal, muito, muito obrigada. A gente vai disponibilizar, eu vou mandar os slides e as nossas anotações no grupo de lideranças e para o pessoal do IFL. André, se você quiser, eu acho que a Mari tá no grupo, né? Então, eu acho que ela pode pegar para você e te mandar. E eu acho que é isso, assim. Barros, a Andrea perguntou, só uma última pergunta, dicas de alguns perfis de editores. Não sei se você tem. Ou pode até mandar depois no Elas, porque a filha dela tá lá. Como assim, perfil de editores? Diretores de arte. Ah, tá. Não sei. Quanto a isso, eu não sei mesmo. Seria para quê exatamente? Não sei, gente. Eu não sou da área, então, assim, eu realmente não conheço. Eu nunca parei para estudar de forma aprofundada, entendeu? Eu pretendo, inclusive, mas infelizmente até hoje eu não sei. Então, tem algumas perguntas que eu não vou saber responder vocês. Mas é isso. Tá bom, gente. Muito obrigada por acreditarem no nosso trabalho de novo, por estarem aqui hoje, 10h10 da noite, escutando a gente até agora. A gente não imaginava que ia ter tantas pessoas, a gente chegou a bater 30 pessoas aqui. Então, assim, é muito gratificante estar aqui, estar passando a nossa experiência e ter tantas pessoas dispostas a nos ouvir também. Então é isso. Muito obrigada e boa noite, galera.